Boa noite, a paz do Senhor, célula Cidade das Flores, tudo bem? Firmes na rocha? Bom, vai ser complicado, vai ser difícil, vai ser constrangedor, um pouco esquisito falar com vocês através do vídeo, mas eu acredito que o Espírito Santo pode falar conosco também. Desde que o Espírito Santo use essa ferramenta, essa nova forma de conduzirmos a palavra, pelo menos aqui em nossa célula, já utilizada por algumas igrejas, mas a princípio a nossa célula é a primeira vez. Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 8, e vamos ver o que o Senhor fala conosco durante essa noite, tá bom? Eclesiastes, capítulo 11, versículo 8, nos diz assim: Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias de trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Posso ler de novo? Nos diz assim: Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Irmãos, nós temos, durante a nossa trajetória, durante a nossa vida, nós temos avisos, nós temos notícias de tsunamis, terremotos, atentados terroristas. Eu anotei uma data aqui, por exemplo, dia 11 de setembro de 2001, quase 3.000 mortos no atentado terrorista. Nós temos acidentes ambientais, mineradora Samarco, temos Brumadinho, mortes, tragédias, doenças, epidemias, pandemias, incêndios como tivemos recentemente, soterramentos, coma, UTI, mortes de entes queridos. Muitas coisas têm assolado os nossos corações e muitas coisas acontecem que nos trazem tristeza, nos trazem distanciamento, nos trazem uma solidão, uma vontade de chorar, uma vontade de estar recluso, sozinho em algum lugar. E nós temos hoje na nossa nação uma situação que nos faz pensar. Uma situação ainda não vista, eu não tenho ciência de que outra doença, pelo menos nos meus 35 anos, que outra doença tenha sido tão cruel a ponto de que governos se mobilizassem para que a população pudesse estar em casa, pudessem ser isoladas do seu convívio social. Enfim, são muitos motivos para chorarmos, muitos motivos para nos entristecermos. Mas tem um detalhe, irmãos. Existem para nós cristãos 5 pontos, 5 atitudes para quando a notícia ruim vier, para quando o conhecimento, quando chegar ao nosso conhecimento alguma notícia que nos tire o chão, alguma notícia que assole os nossos corações e que nos deixe perplexos. Existem 5 atitudes, pelo menos, que nós podemos tomar. O que fazer nos momentos de crise? O que fazer nos momentos difíceis? Primeiro ponto, eu anotei aqui para não esquecer, porque eu sabia que seria mais complicado falarmos por vídeo. O primeiro ponto é entender o problema, é conhecer o problema, não supervalorizar o problema, mas entender de fato o problema e a causa do problema. Quando nós recebemos alguma notícia, quando nós recebemos algum baque, é importante nós entendermos o porquê daquilo, a causa daquilo. No caso de estarmos passando por essa pandemia, sem causa específica, nós não temos o conhecimento de causa, mas quando passamos por algum problema individual, pessoal, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, algo que pode ser relatado, o problema em si e a causa do problema, o primeiro ponto é esse: reconhecer o problema. Não é fingir que nada esteja acontecendo, é reconhecer que existe um problema e tentar encontrar a causa desse problema. O segundo ponto é estar disposto a se livrar deste problema, estar disposto a sair do problema. Não se acomode, não veja o problema e entenda que é tempo de permanecer nesse problema. Terceiro ponto, identificar e tratar a causa que foi falada no ponto 1, no primeiro ponto de reconhecer o problema. Precisa ser tratado. Se é pecado, se é displicência, se é porque você deu ouvido a alguém que não deveria ter dado ouvido. Então, o terceiro ponto é tratar, é parar de
produzir mais problemas, vamos assim dizer. O quarto ponto, está anotado aqui, é reconhecer ou não a necessidade de partilhar o problema. Olha, isso é importante. Muitas vezes nós abrimos nossos corações a pessoas erradas. E essas pessoas não nos dão conselhos sábios e não nos ajudam a vencer os problemas. Essas pessoas simplesmente nos deixam mais cabisbaixos. Elas derrubam a nossa autoestima e nos fazem produzir uma baixa autoestima. E essas pessoas não são pessoas que têm uma voz suave, mansa, para nos ajudar a sair dessas situações. Então, pondere se é a hora de você compartilhar o seu problema com alguém e, principalmente, escolha bem com quem você vai dividir esse problema. Porque essa carga pode ser dividida assim. Pessoas podem te ajudar em oração, pessoas podem te ajudar a vencer o problema, a vencer a dificuldade, a vencer essa adversidade, mas são pessoas que Deus colocará na sua frente, na sua vida, para te ajudar realmente como parceiros de oração. Não são pessoas que vão espalhar o seu problema, que vão levar o seu problema ao conhecimento público apenas ao léu. São pessoas que de fato sejam amigos e parceiros de oração. Pessoas que Deus vai colocar na sua vida para realmente ajudar a sair desse problema. Então o quarto ponto é importantíssimo. Reconheça a necessidade ou não de compartilhar algo, compartilhar esse problema que você porventura esteja passando com alguém. E no caso de escolher que deve sim compartilhar o problema, entenda que não é para qualquer pessoa que você deve abrir o seu coração. Você precisa ter um amigo, um parceiro, uma pessoa, o seu líder, o seu pastor, uma pessoa que vai te ajudar a realmente sair do problema. Não uma pessoa que vai disseminar, que vai propagar o seu problema, que vai apenas comentar com outros o seu problema. Mas uma pessoa que vai te ajudar, que vai ter a responsabilidade de ser o suporte na sua vida para que você saia desse problema. Certo? Entendido? O nosso último ponto, e não menos importante, crer, buscar e crer na intervenção divina. Olha, isso é fantástico. Por que eu coloquei por último e eu mencionei que não é o menos importante? Não é menos importante por estar em último lugar. Mas nós precisamos, quando acontecer algum problema, quando recebemos alguma notícia triste, quando nos sobrevier as lutas e as pressões do mundo, nós precisamos primeiro, sim, reconhecer que existe um problema. Precisamos, em segundo ponto, querer sair desse problema, estar dispostos a mudar. Nada de mesmice, nada de nos acomodarmos no problema. Precisamos, em terceiro ponto, reconhecer a causa do problema e parar de gerarmos esse problema. Se é porque temos dificuldade de guardar a nossa língua, se é porque temos dificuldade de controlar de ter o domínio próprio e temos tempo estourado, e esses estouros têm nos feito sofrer, nós temos que controlar isso aí. Quarto ponto, nós precisamos entender que existem problemas que precisam ser compartilhados para serem vencidos. É a primeira parte do quarto ponto. E o segundo ponto, existem pessoas nas quais nós podemos confiar para dividir esse problema, para dividir essa dificuldade, para nos ajudar a vencer. Então, o quarto ponto são duas partes. A primeira parte, existem problemas que precisam mesmo ser divididos para serem vencidos. E segundo, existem as pessoas certas, pelas quais você vai ser ajudado, que você vai ser de fato apoiado. O último ponto, reconhecer e buscar em Deus, buscar a intervenção divina. Muitas vezes nós buscamos nas pessoas apenas, nós buscamos em outros lugares subterfúgios para fugir desse problema ou apenas soluções momentâneas. Mas o nosso Deus, aquele que é vivo, aquele que nos resgatou, Ele tem o poder de nos tirar e de nos fazer ser vitoriosos, triunfantes sobre qualquer problema, sobre qualquer adversidade. Ele tem o poder. E nós cantamos uma canção que é muito linda, que diz que se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, também Ele é Deus. Olha, irmãos, os dias maus, de acordo com a palavra de Deus, são muitos. Se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo que sucede é vaidade. Nós temos a convicção do Deus a quem servimos. Nós estamos hoje na nossa primeira célula virtual, uma célula diferente, e eu gostaria rapidamente que nessa palavra você encontrasse refúgio no Deus a quem você tem servido. Que você puxasse na sua memória e trouxesse à sua memória a esperança de que o Deus que agiu no passado, na sua família, nos problemas que você já venceu, nas dificuldades que você já enfrentou, é o Deus que vai agir agora também nessa crise e que vai nos ajudar a vencer, que vai ajudar o Brasil e o mundo a vencer essa crise.
Não estou falando só na crise da pandemia, não estou falando só da crise do vírus, estou falando da nossa crise do modo geral, do mundo, do financeiro, falando de problemas familiares, de problemas no relacionamento com filhos e pais, um problema de relacionamento com cônjuges, com primos e avós. Eu estou falando do modo geral. O nosso Deus, o Deus que agiu antigamente, Ele está agindo hoje. Nós precisamos crer, nós precisamos entender que apesar dele ter o poder de fazer, ele não é obrigado a fazer. Ele usa de sua misericórdia e faz através do poder que tem nas nossas vidas se cumprir o milagre, para que a promessa dele se cumpra. Existe sim, esse ponto é fantástico. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, mas ele não é obrigado a fazer nada. Então vamos clamar ao Senhor, vamos pedir misericórdia, vamos pedir para que ele, através de sua santa mão, da sua palavra, do seu Santo Espírito, que ele possa nos conduzir em vitória, em triunfo, e que ele sempre nos leve aonde ele quer que estivermos, que estejamos. Tá certo? Vamos orar agora. Grande Deus e eterno Pai, nós te louvamos, a Deus, nós queremos buscar no Senhor a solução, a Deus, para o problema que o Brasil, a Deus, para o problema que o mundo está enfrentando, ó Pai. Nós pedimos sobre cada nação, ó Pai, que está sendo afligida por este vírus, e pedimos também, ó Deus, em nome de Jesus, sobre cada família, que essa célula, Deus, permaneça unida, mesmo à distância, ó Pai, que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo, que nós consigamos, ó Pai, resolver os nossos conflitos, que nós consigamos resolver os problemas das nossas famílias, e que Teu nome em todo o tempo seja glorificado através de nós. Nós te exaltamos, te louvamos, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, espero que você tenha sido edificado com essa pequena palavra, e abaixo, agora no grupo, eu gostaria que você colocasse o seu pedido de oração, e nós vamos tentar direcionar, e cada pessoa vai orar pelo pedido que você colocar abaixo desse vídeo. Tá joia? Que o Senhor te abençoe abundantemente. Até a nossa próxima célula, virtual ou presencial, e vamos entender e nos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Tá bom? Que o Senhor possa usar a sua vida com poder de graça, que o Senhor possa restaurar o seu lar, que o Senhor possa trazer vida e paz no meio dessa tribulação. Porque o nosso Deus é o Deus que livra, mesmo que já estejamos no meio da tribulação. Nosso Deus livrou Daniel não da cova dos leões, mas ele livrou Daniel na cova dos leões. Li agora numa outra mensagem recentemente que nosso Deus é o Deus que livra da fornalha. Mas o livro da fornalha, de não entrarmos na fornalha, mas nos livra dentro da fornalha. Então, dentro deste ambiente que estamos, dessa pandemia, o nosso Deus vai nos dar livramento. Eu creio. Fique na paz. O Senhor te abençoe abundantemente. Grande abraço.